Bom dia, 22 de agosto de 2020, procedimento, mobilização da cervical, nível baixo, médio e alto. Procedimento 17/31 da série Pilates e Dança. Hoje tem uma presença da profissional incrível, a Georgia Oliveira, que vai discutir um pouco sobre a experiência dela a partir desse recorte que é mobilização da cervical. Estou muito feliz desse encontro, né? Só para apresentar aqui para vocês o formato, né, da live. Hoje eu vou apresentar, né, a convidada, que é formada em dança pela UFBA. A Gel já entrou, né, já está aqui com a gente. Só vou dar só aqui os encaminhamentos, né? A Gel, eu tenho uma honra, né, porque a Gel hoje é a educadora dos educadores, né, da Fisiopilates no Brasil. Então a gente tem muito que conversar aí, porque são 23 anos de experiência, né, dando aula e certificando e montando toda uma metodologia de ensino para professores, né, de Pilates no Brasil, né? Então aí tem muita história aí para a gente poder contar e dialogar junto, né, nesse encontro. E eu vou para os comentários agora. Então, um comentário que as pessoas falaram foi muito sobre aquela foto que eu fiz com os livros ao qual eu tô aqui me dedicando nessa quarentena, né? E aí eu perguntei para os meus seguidores o que vocês estão lendo, né? E aí, olha só que enxurrada de coisas interessantes e de indicações. A Carla fala: O Caçador Cibernético, da Rua 13, de Fábio Cabral, um autor afrofuturista, ótimo para adolescentes. E relendo Vertigens Escritas Negras, né, de organização de Simone Rico e Moisés Guimarães, e lendo Memórias da Plantação de Grada Quilomba, né? E aí foi muito interessante, porque a Simone Rico falou assim: que bom saber que as nossas escritas estão tornando o isolamento mais ameno, né? E aí isso também eu falo sobre essa série Pilates e Dança, né? Nesse encontro com vários profissionais da dança e do Pilates, para pensar o corpo, para pensar esse modo ao qual a gente está realizando o trabalho corporal, né, em plena pandemia. O segundo comentário é o comentário do Matias Santiago, e ele fala: eu estou lendo Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil 4, de Ricardo Antunes. E ele fala: lendo pra tese ficar bafo, né? O Matias Santiago está escrevendo a tese de doutorado em dança. Então, e o último comentário é o comentário da Tereza Rocha, que ela fala que ela ama o livro ao qual eu apresentei, que é o livro, né, Estética da Ginga, da Paola Berenstein, que é um livro que vai falar sobre a experiência, né, das construções das favelas e essa relação com a obra do Hélio Oiticica. Então, esse livro é muito interessante, né? E aí eu acredito que, assim, nesse livro, né, ele vai abordar essa outra relação do corpo. E aí eu falo, é um elogio, né, às músicas, às danças, a literatura das quebradas,
dos corpos opacos, segundo o Milton Santos. Então, por isso que essa música, no fundo, é da timbalada, né? Eu entro também nessa elogio a esses outros corpos, né? A partir disso. E agora eu chamo a Geórgia. Eu vou desligar aqui a música para fazer a apresentação da Geórgia e a gente conversar sobre o procedimento 17/31. Então vamos lá? Então Geórgia é formada, né, em dança pela UFBA, certificada em Pilates há 23 anos, diretora técnica da Fisiopilates Polestar Brasil, com formação em giroquineses e girotonic. Então vamos lá, Gel. Vamos aí da cervical. Gel! Tudo bem? Tudo bem, Gel. E aí, tô feliz como com estão a as coisas? presença. Ah, eu também, super feliz, super feliz. Eu acho que a câmera precisa enquadrar melhor, né? Pronto, acho que ficou melhor agora. Tava meio cortadinha aqui. Tá certo como tá a câmera? Tá do jeito que você queria? Tá ótimo, Gel. Tá ótimo. Tá ótimo. Queria agradecer o espaço, né? Eu acho que o propósito das suas lives, né, tem sido assim fantástico, essa contribuição que você está dando, aproveitando esse momento que a gente está, né, de isolamento social. Realmente, acho que o que está salvando muita gente, claro que agora as pessoas começaram a voltar a trabalhar, mas mesmo assim, acho que essas lives têm contribuído muito para a nossa saúde mental, né? Para essa nutrição que a gente precisa realmente ter para a gente continuar esse processo, esse trabalho. Porque tudo mudou, né, Veruse? A gente hoje trabalha online, pelo menos é a minha experiência aqui, né? Então, para mim é uma honra. Primeiro que nós, na verdade, estamos naquela primeira turma, né, da Polestar, que é com aquela foto histórica. Nós éramos as mais, digamos assim, novas do grupo e foi muito bacana. A gente teve uma sintonia grande ali. Eu já conhecia seu trabalho na faculdade, belíssimo, inclusive. Enfim, é isso. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Gel, eu estava lembrando que assim, a gente se formou, né, em 98 lá, né? E a gente deu aula juntas, né? Eu lembrei disso ontem à noite. Não, eu lembrei disso ontem e é engraçado, porque assim, não era meus alunos e seus alunos, né? A turma era os alunos da Veruse e da Geórgia juntos. Olha que metodologia maravilhosa. Isso lá em 98, eu fiquei pensando assim, será que existe esse encontro de dois professores, como a gente fazia, sabe? De dar aula junto para os mesmos alunos, o cuidado de 4 olhos, dão mais 2 olhos, sabe? E a gente tinha uma Enfim, responsabilidade é uma outra grande. coisa. Você lembra que a gente tinha uma responsabilidade grande, porque a gente herdou essa turma de Alice, lembra? Porque Lembro. ela estava saindo das aulas, né? Estava naquele processo de que ela já tinha trabalhado demais e à noite ela queria dar uma descansada. Então aí, como nós éramos as novas, você também dava aula lá no estúdio dela, que ainda era na casa dela, né? Aquela salinha pequenininha. Exato. E assim, realmente esse trabalho hoje, eu acho que ele quase que não acontece. Eu vejo mais os professores trabalhando de forma individual e assim, muita gente com grupos grandes ou trabalhando no formato mais privado, né? Mas o que era mais interessante, que eu acho que desse processo, que foi um grande aprendizado para mim, foi a sintonia, a conexão, né? Que a gente teve. Porque a gente olhava uma para a outra e a gente já sabia mais ou menos o que a gente ia direcionar dentro da sala, né? Com exercícios. Apesar da gente ter aquelas... Porque a Alice tinha um cuidado de estimular que a gente tivesse com os planos para estimular. Veja que isso, olha que interessante. A gente sempre vivenciou isso na dança. Mas no Pilates, eu não sei por qual motivo, depois de um tempo, se instalou essa dependência do aluno com o professor. E nessa época, a Alice ainda estimulava a independência. Cada um tinha sua fichinha, pegava sua fichinha lá e começava a ir fazendo
Se a gente achasse que tinha que acrescentar alguma coisa ou outra, a gente acrescentava, mas ele memorizava o que ele precisava fazer. Né? Ele mesmo, às vezes, trocava as molas do equipamento. A gente falava, ó, bota aí X molas, não sei o quê, prepara aí. Então, era engraçado isso, né, Veruz? Eu fico me perguntando onde foi que isso se perdeu em algum momento. E hoje está voltando, né? Porque a gente está num período de transição do Pilates no Brasil. Não é nem transição. É que as pessoas hoje estão mais curiosas em conhecer a história, né, do Joseph e as outras visões do Pilates, não só visões de um elder específico, né? Então, eu acho que tudo isso está mexendo internamente e as pessoas estão voltando às origens. É a sensação que eu tenho. Mas eu estou aberta aqui para você fazer a pergunta, porque eu falo muito, viu? Então me dá uma... Não, esse é o momento, assim, não, eu te falei, não tem pergunta, né? Existe o procedimento, né? Que é o trabalho da mobilização, né? Da cervical e de que modo isso, a partir da sua experiência, né? Enfim, enquanto educadora, você aí ensinando vários professores, né? De Pilates. Quando fala mobilização da cervical, né? O que você tem para nos dizer? Eu acho que você deve pensar exatamente como eu, né? Como a gente teve um histórico de não isolar as partes do corpo, né? Que a dança ela traz isso, ela traz o trabalho corporal da dança, seja que direcionamento for, né? Seja balé clássico, dança contemporânea, dança moderna e essas técnicas todas que a gente teve, eu acho que uma grande oportunidade de aprender na faculdade de dança. A gente pegou a faculdade de dança quando ela estava no auge praticamente dela, né? Então a gente teve excelentes professores e isso trouxe para a gente assim uma bagagem, né? Uma soma de experiências fantásticas. Então eu sempre pensei dentro do Pilates não isolar só a cervical, ou só a lombar, ou só a torácica, porque na realidade é uma articulação inteira, né? Então, o que a gente faz aqui afeta embaixo, a sacroiliaca, a lombar, de certa forma, as extremidades superiores e inferiores. Então, tem uma ligação muito grande. A cervical, ela está responsável por sustentar a sua cabeça, né? E aí se envolve muitas outras questões que não só as questões científicas, né? Tem toda a parte emocional, psicológica, né? De vivência energética que uma cabeça, né? Ela suporta. Então, eu acho que fora a questão do sistema vestibular, né? Os olhos, né? Quando a gente se foca, né? A gente olha para um lado e para o outro, isso interfere em toda a coluna a partir dessa cervical. Então, a gente sabe que é uma parte da coluna que tem sete vértebras. Duas delas, né, que são as superiores, a primeira, ela sustenta o crânio mesmo, então é o peso da cabeça que a gente sustenta. Inclusive, quando a gente é criança, não sei se a maioria das pessoas observa isso. Eu estava com minha sobrinha esses dias e minha filha, eu acho que ela vai ser bailarina, porque desde de 1 ano de idade que a menina dança para lá e para cá. E aí eu estava observando ela se mover. E engraçado como a criança, ela se move também através da cabeça. Por quê? Porque a cabeça dela é pesada. O corpinho dela é pequeno ainda. Então, o que acontece é a cabeça direciona ela para o lugar e ela, sim, tem que desenvolver a percepção do equilíbrio dela. Ela vai descobrindo, através, né, da cabeça, do olhar, como ela vai se posicionar no espaço. E eu estava observando o procedimento, né, a célula que você fez coreográfica. Isso me lembrou ela, engraçado. Todas as vezes que ela vai fazer o movimento, ela começa pela cabeça. E você fazendo toda aquela sequência, me veio Juju, né? Olha, que pensando, como é interessante isso, né? Só que aí o que é diferente? O corpinho da criança ainda não tem toda a história que a gente carrega. A gente carrega muita coisa, né? No corpo da gente. E isso tudo vai somando a expressão que a gente tem, né? No atual momento. Então, o que eu acho importante é a gente pensar o seguinte: se a gente quer ter uma boa saúde, uma boa expressão no gesto, né, com o movimento, é importante a gente priorizar toda a mobilidade da coluna, não só uma parte dela.
Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande na cervical, que é, primeiro, o excesso de movimento. Ela é a parte da coluna que mais se move, né? E que deve se mover melhor. Mas para ela se mover melhor, a gente precisa ter uma atenção muito especial com a região torácica, que é uma região de bloqueio grande que a gente tem, tanto de mobilidade, né? Quanto de guardar também histórias. Respiração, a parte de respiração também. Porque o diafragma está aqui sendo guardado, né? Protegido pela caixa torácica. Então, essas conexões que a gente tem das costelas com as vértebras atrás, se a gente não respira adequadamente, se a gente não move essa caixa torácica em todas as dimensões, com certeza a gente vai afetar essa parte mais superior também. Fora as tensões do dia a dia que a gente carrega nessa parte superior, né, que é grande. Então, antes de começar aqui, eu estava me alongando, porque esse momento de pandemia no trabalho online está gerando muito mais tensão. Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, muito mais atenção em como a gente senta, em como a gente tem as pausas do trabalho da gente para a gente poder dar uma atenção melhor à mobilidade como um todo da coluna, né? Claro. Até essa captação visual também é outra, né? Diferente, né? Que tensiona também aqui, né? Nessa região, né? Com certeza. E a luz do computador, né? Essa luz azul que ela não é benéfica para a gente. Eu, por exemplo, tenho percebido que a minha visão tem ficado um pouco mais comprometida e isso me chama a atenção, porque a gente precisa ter o momento do descanso também, né? Dos olhos e ter esse cuidado especial para tudo. Então, dentro não vou entrar nessa parte muito técnica, mas eu acho que é de uma grande importância o trabalho da mobilidade cervical. Tanto que na formação da escola, da Polestar, que você citou aí, a gente tem um princípio que a gente prioriza muito, que é o de articulação de coluna como um todo, né? Então, quanto a gente precisa realmente equilibrar, distribuir a mobilidade na coluna como um todo, para que a gente consiga ter saúde na coluna, né? Como um todo também. Uma outra coisa que é muito importante é que como a gente posiciona a cabeça da gente também, né? Então, esse movimento de anteriorização da cabeça, justo agora mesmo, eu estou aqui falando com você e eu estou levemente anteriorizada. Já é uma postura natural, né, que acontece comigo. Então, como a gente tem que realmente saber se posicionar, é ter percepção. A gente não vai nós não vamos estar o tempo inteiro sentados ou nos movendo de forma equilibrada. Até porque não é isso que a gente quer, né? Eu acho que o desequilíbrio e o equilíbrio, eles precisam acontecer, né? Para a gente saber o máximo e o mínimo, né? Percorrer esse caminho. Que eu acho que a dança, para mim, a meu ver, é o melhor instrumento para isso. Eu amo Pilates, adoro gyrokinese, gyrotonic e tantas outras técnicas que a gente praticou aí, mas eu acho que a dança, para mim, é completa. Né? E eu acho que a gente cria uma conexão com a dança completamente diferente, que é justamente a expressão da nossa essência. Eu tento levar um pouco isso para o Pilates, mas é diferente. As pessoas, elas ainda... Tanto que, assim, em algumas aulas eu coloco música, né? E até faço algumas coisas assim, brinco um pouquinho com deslocamento espacial, coloco as pessoas para dançar um pouco depois da aula, para elas sentirem o que é que o método realmente está trazendo de benefício para ela. E funciona super bem também. Então, eu acho que o Pilates, a gente tem que remeter ao corpo todo, assim como a dança também, né? E que mais que eu tenho para pensar, para contribuir aí? Eu acho que esse excesso de emoção que a gente traz, né, que a gente carrega, é uma outra coisa que eu tenho percebido muito também. Fora a postura de ficarmos sentados, né, na frente do computador, ainda tem todo o fator emocional que esse momento está trazendo para as pessoas. Muito tempo dentro de casa, né? Quem está saindo sai para trabalhar e volta. Então, a vida social da gente é dentro de casa.
Ou quando a gente vai no supermercado, eu ouvi falar de pessoas, não era o meu caso, mas que precisavam ir para o supermercado para sair um pouco dentro de casa, né? E Olha, cuidar, respirar, ver gente diferente, não só ver através de uma tela ela as pessoas. Então, acho que isso foi gerando também muita expectativa, tensão, né? ansiedade, tensão. Então, é uma área que carrega muito tensão, né? Então, eu acho que a gente tem que ter realmente um cuidado de estimular movimento. É importante a gente ter pausas durante o dia para estimular movimento na coluna, o espreguiçar, o alongar, né? O Simplesmente cuidado. deitar também no chão, né? Outro dia eu estava conversando com uns amigos meus assim, tipo, quando foi que a gente deitou no chão mesmo, no chão da nossa sala, e sentiu o peso da cabeça, sabe? Sentiu esse ombro, né? Quer dizer, que a escápula apoiada no chão, né? Sentir essa temperatura também para perceber como é que tá essa região, sabe? Assim, né? Acabei de fazer isso antes de você me chamar. Você estava falando aqui, ó, eu peguei, deitei no chão, estiquei minha coluna toda no chão, porque eu adoro. Eu tô aqui sentada no chão, eu trabalho no chão, não consigo sentar numa mesa para ficar no computador, justamente porque eu tenho um sofá aqui do meu lado, eu normalmente dou aula de costas para ele. Então, a todo momento eu estou alongando meu corpo, eu estico, movo, né, para um lado e para o outro. Então, eu acho que a gente precisa, como profissional de movimento, acho que a nossa maior missão é estimular movimento para o outro, seja ele através de que técnica, de que é uma ferramenta técnica, né? O método é uma ferramenta, não é uma coisa exclusiva. E vai ter gente que vai gostar daquele caminho, vai ter gente que vai gostar do outro caminho, né? O que eu acho que a gente tem que ir experimentando, a pessoa tem que degustar, tem que sentir, perceber. Uma outra coisa importante é a própria percepção, né? A noção que a pessoa tem do próprio corpo e de como ele se desloca no espaço. Então, uma outra coisa bem interessante que eu vi do vídeo é essa forma. A cabeça vai guiando o seu movimento e você vai se deslocando no espaço. Sinceramente, eu acho que isso, falando do Pilates especificamente, é uma coisa que poderia ser muito mais bem trabalhada, né? Você sabe que o Joseph ele foi fantástico no desenvolvimento e criação de alguns equipamentos. O Matt é fantástico, né? Os 34 exercícios que ele tem, o que ele escreve, toda a sabedoria que ele coloca ali. Há anos atrás ele já pensava daquele jeito, mas eu sinto falta do deslocamento que a dança promove pra gente. Porque eu acho que seria a cereja do bolo. Não, mas é verdade. Não, e pensar que ele construiu isso, né, no século passado, né, Gel, assim, né? Então, olha que legado maravilhoso, né? A gente já chega com esse material aí para a gente poder também atualizar as nossas questões, né? Eu acho assim que a Fisiopilates também traz coisas quando começa a trazer outros elementos, que não só o Pilates, mas, né, o trabalho de fisioterapia, de reabilitação dentro das aulas de Pilates, né? Também traz coisas novas, assim, né? Dessa composição com um material diverso, ao qual que o importante é esse cuidado com o corpo, esse trabalho de consciência corporal com o corpo, né, como é que eu posso falar? Que eu acho que quando que a gente falou no início, essa consciência corporal mesmo, né? Que aí quando você falou assim, o aluno, ele tinha a sua fichinha, ele tinha essa propriedade, essa consciência que não ficava tão dependendo do outro, mas sim, eu tenho minha fichinha, eu sou responsável, sou corresponsável, é isso. A corresponsabilidade também, né, do aluno que está aprendendo e se reorganizando nesse novo formato, né, de reeducação do movimento, né? Uma outra lembrança que eu tive ontem foi bem especial, não sei se você lembra disso. A gente aproveitava, depois que terminou a aula, minha avó, ela era poetisa, né? E ela teve teve uma homenagem para ela lá em Cariacica, que é um municípiozinho perto de Vitória do Espírito Santo. E ela me convidou, ela fez, eu quero que você dance, eu quero que minha neta dance. Você lembra
que você fez uma Lembro. coreografia. Não, lembro que a gente fazia aqueles encontros com Conrad, se lembra? Ah, maravilhoso. Conrad, um quiroprata. Outra coisa, outro grande aprendizado que a gente teve, né? Porque a gente teve a sorte de... Os primeiros alunos, os primeiros clientes de Pilates eram pessoas que estavam curiosas pelo método. Então, a gente tinha muitos médicos, bailarinos nem se conta, né? Era um monte de bailarino, artista de um modo geral, atores, todas essas pessoas que queriam encontrar no método mais uma ferramenta para a qualidade da performance deles, do trabalho deles. Então, a gente foi ganhando muito conteúdo, né? Agregando a eles e recebendo deles também. Eu acho que o Pilates também tem muito isso, uma troca. Você falou exatamente. Essa porosidade. Tivemos o prazer de ser professora de Pilates do Conrad. Eu não tenho notícias dele, mas eu acho que ele era... Não, engraçado que ele pegava a gente, aí a gente reclamava, porque é muito tempo dando aula, aí daqui a pouco a gente reclamava, vai, tô sentindo... Ou então nem reclamava, a gente só pegava assim nas costas, aí eu olhava, daqui a pouco ele pegava a gente e dava aqueles estalos, e ele era enorme, assim, alto. Pegava a gente despreparada, né, desprevenida, pra gente não ficar com medo do estalo da coluna. Então, assim, acho que mais do que tudo, Verúzia, as relações, né? Porque você, quando você se conecta com outro através do movimento, você desperta internamente a vontade de se comunicar. É uma comunicação eterna, né? A gente se comunica através do movimento e cada dia que você dá uma aula, você está diferente, porque a gente não dissocia os outros corpos que a gente tem, né? Claro que a gente tem que dar o melhor sempre para o aluno. Eu acho que, independente do que esteja acontecendo no seu dia a dia, você está ali inteira para você ser uma fonte de condução. Eu gosto de usar essa palavra. A gente, na verdade, está ali conduzindo, guiando a pessoa, né? Através do movimento e fazendo ela ter estimulando essa autopercepção, a consciência. Muita gente que hoje em dia não. E fora isso, as pessoas não sabem. Algumas não têm a noção de que a coluna ela é dividida, né, em vértebras, que tem partes da coluna. Então, eu me lembro que às vezes a gente tinha algumas manias assim, de usar os nomes mais técnicos e isso causava assim, muitas reações engraçadas. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando para um aluno e fiz assim, coloca seu sacro apoiado no reformer. Aí ele olhou assim para mim, arregalou aquele olho e fez assim, saco? Ele, tipo assim, ele nem entendeu, porque eu era uma pessoa séria, né? Aí eu comecei a rir, eu fiz, não, sacro. Aí comecei a explicar para ele que a coluna dele era dividida em partes, né? Que tinha essa nomenclaturas. E a gente foi aprendendo acho que a gente foi aprendendo e desenvolvendo o ser profissional, né, do movimento, com todos esses anos aí de estímulos e de aprendizados que a gente teve. Muitas cabeçadas, muitos erros. Eu acho que ontem eu fiz um post até sobre isso, né? São 23 anos onde muitas vezes eu errei e com os erros eu tentei buscar os acertos, né? E sei que mesmo assim, eu vejo hoje pessoas super jovens aí entrando dentro do Pilates. E espero, o que eu mais assim, penso e reflito espero que ela continue no aprendizado dela. É isso que eu sempre falo na última etapa, que é a certificação da Polestar. Vocês estão começando um ciclo agora, gente. Vocês vocês concluíram uma fase, vocês não finalizaram nada. Porque a gente não tem como aprender tudo sobre o método em apenas meses ou um ano. A gente vai aprender, vai continuar aprendendo a vida inteira. Né? Porque é tudo cíclico. O mundo gira, dá volta. Uma vez aquilo ali, você falou aí, o Pilates, ele teve o boom no Brasil grande, né, na classe de fisioterapeutas. Por quê? Porque o que atraía eles era justamente eles poderem inserir movimento dentro de tratamento, né? Então, tanto que muita gente confundia. A gente falava assim, até meus próprios parentes, eu falava, eu ensino Pilates. Pilates é para dor de coluna, Não, Pilates é para mover o corpo, né? Pilates é para você se
descobrir, você É descobrir, verdade. você voltar Ter às origens. autônomo, né? Ter autonomia com o próprio corpo, né? E retornar à criança, né? Porque a gente É. perde esse contato com a criança. E quando a gente move o corpo, a gente volta a se reconectar com a criança que a gente tem. São experiências muito interessantes. O exemplo, a gente está lá no Reformer fazendo stand, aquela série em pé lá no Reformer. Quantas e quantas vezes a gente teve que trabalhar, né? Primeiro a cabeça da pessoa para ela conseguir subir no Reformer, colocar um pé, uma parte fixa e a outra. E a gente ali, e quando ela conseguia, nossa, a expressão no olhar das pessoas, tipo assim, era uma felicidade enorme até hoje. Quem consegue fazer um going up, um forward lunge na chair? Lembra do que ali se apelidou de Castro Alves? Lembra? Sim, lembro. Pense aí, uma pessoa quando consegue fazer aquele exercício, a superação que ela sente, né? Quando faz. E ali tudo, inclusive a cervical. Se você cervical nesse direcionamento, né? Dessa posição para cima em oposição ao sacro, essa pressão do pé. E essa conexão com o equilíbrio mesmo, né? Com o equilíbrio e com a propriocepção. Se você está ali perto do seu aluno, ele está nesse exercício em pé, que eu considero assim um exercício para muita gente desafiante, porque as pessoas hoje têm dificuldade de trabalhar com o próprio eixo dela. E quem é mais importante aí? O corpo todo mas principalmente para onde você olha, que tem conexão total com sua região cervical também, né? E se você está assim para baixo, já foi. Você não vai ficar em pé. Você vai precisar do apoio, você vai precisar. Então, eu acho que assim, o Pilates ele é um grande caminho, ele é uma grande ferramenta, mas já que a gente está aqui realmente fazendo a conexão do Pilates para a dança, eu acho que todo mundo deveria dançar também. Todos podem dançar. Todos podem. Todos podem dançar. Infelizmente, o que foi determinado aí, né, há anos atrás, é que só podia dançar quem tinha jeito para dançar. Eu recebo alunos hoje, Verúzia, que falam isso para mim, quando eu coloco as músicas e começo a fazer a coreografia. Gente, a felicidade que essas pessoas têm. Passinho simples, 2 para lá, 2 para cá. Eu faço uns exercícios assim de deslocamento espacial, aí coloco um pouquinho de expressão, cada um no seu. Gente, é impressionante como as pessoas chegam para mim e falam assim, eu já tive tanto feedback delas falarem assim, nossa, você não sabe como você me ajudou. Uma coisa que vai ficar marcada na minha cabeça. Acho que umas 2 turmas atrás de Reforma, que é o curso que especificamente eu coloco música mesmo e boto todo mundo para dançar. O Reforma é condensado. Tinha uma aluna de Florianópolis, né? E aí, a primeira vez que eu fui dando a última aula, a gente tem aquele exercício que a gente chama front split no Reforma, que é um exercício que fica em pé, com o pé na barra, né? E o outro pé lá no carrinho. E você faz os movimentos, né, de amplitudes de membros inferiores de pernas e fica em pé lá no equilíbrio. Então, aquilo ali, para quem tem medo, né, medo de cair, é uma coisa assim aterrorizante. E eu dando aula, tinha o quê? Umas 10, 12 pessoas fazendo aula ao mesmo tempo e eu com a música lá tocando e eu fui direcionando ela no Reformer, o grupo no Reformer, ela subiu, aí eu vou dando, eu gosto de colocar transições também, né, na entrada no equipamento, da saída, e aí eu faço uma mescla de dança com Pilates, é minha essência, não tem jeito. Ela entrou, aí eu vi o desespero dela, no olho dela. Só que o que seria normal? As pessoas fariam o quê? Elas iriam para o lado da pessoa, né? O professor, ele corre para o lado da pessoa porque ele fala assim, não, eu não posso deixar ela cair. Eu fiz o oposto. Eu fiquei distante dela, mas ao mesmo tempo eu estava conectada com ela. Era a pessoa que tinha total atenção minha, apesar de eu estar olhando para o grupo todo. E com minha voz, eu comecei a estimular ela. E a todos da sala fazer. Ela conseguiu fazer o exercício, ela conseguiu ficar em pé, terminou a aula, nos despedimos, ela veio chorando, lágrimas caindo, assim. E ela fez, Georgia, você não imagina o que você fez comigo agora. E que eu trabalhei em anos de terapia e não conseguia resolver. Né? Eu tinha um problema sério com equilíbrio, assim, eu não conseguia fazer esse exercício.
E você, hora nenhuma, se aproximou de mim, mas eu sabia que você estava completamente ligada comigo. Olha como é importante o olhar, né? Olha como é importante a conexão que você tem com o outro através da sua voz também. A gente não precisa estar próximo do outro. Porque o meu receio era me aproximar dela e gerar medo, né? ela. E fazer ela voltar para o padrão, assim, tipo, tem alguém aqui do meu lado. Ah, agora eu posso fazer. Eu queria que ela pensasse assim, você vai fazer sozinha, mesmo estando do seu lado ou não, você vai conseguir fazer esse exercício, sabe? Eu acho que o movimento, ele é poderoso para as pessoas. Se mais pessoas puderem aprender ou reaprender a se mover, eu acho que era o que Joseph, inclusive, queria, né? Ele morreu, inclusive, triste, porque a contrologia não foi reconhecida como ele gostaria. Ele precisou morrer. E hoje, inclusive, existe briga, né? As pessoas brigam, às vezes, por causa do Pilates, em vez de se juntar, né? Porque eu dou Pilates, você me ensina Pilates, você ensina outra coisa. É uma falta de... Não, e pensar, Gê, eu acho que você trouxe uma coisa super linda, né? Que é a questão do comando, a importância de quem está no comando, da segurança para o outro mudar o hábito. E mudar o hábito, isso que é a potência, né? Nossa, né? E aí eu acho que esse retorno e essa consciência diz que a gente está no caminho certo, né? Porque, assim, precisamos mudar o nosso hábito. Tem tensão, tem rigidez, tem medo, né? E você pode estar... E você, enquanto professor, e aí sim, um professor experiente, ele vai dosar e estimular essa mudança de hábito, né? Porque se a gente muda de hábito, a gente amadurece. E amadurecer é difícil, amadurecer dói, né? Amadurecer traz, né? Enfim, a gente já sabe, né? Limitações. E quando a gente vê a limitação e a gente tá ali naquele espaço, né, confiável, que a gente estabelece na nossa aula de Pilates, aí é só alegria, né? Só choro mesmo, mas choro de mudança, né? Ai, que lindo! Não, eu acho que assim, é a maturidade e o enfrentamento mesmo, porque muita gente pensa assim, eu vou fazer uma aula de Pilates e eu vou me sentir super confortável e eu quero desestressar no Pilates. Aí eu sempre falo, gente, a gente se desestressa assim, mas não é só através do conforto. O desconforto que surge, ele tem que surgir para a gente, saber distinguir o que é bom e o que não é bom pra gente, né? E como os processos, às vezes, eles são dolorosos, mas não é um doloroso que vá trazer perdas, né? Exatamente, principalmente do corpo, né? Porque como a gente está falando de movimento, acho que todo mundo tem sempre medo, assim, de se machucar, né? De durante o movimento, fazer algo pro corpo que depois aquilo seja carregado para sempre, né? É isso. Não sei se você quer falar mais. Não, eu acho que aí tem uma contribuição lindíssima aí, Gel, de metodologia de ensino, né, de maturidade, de respeitar esses corpos, né? O que é se aproximar, o que é estar distante, mas conectado. Exatamente. Exatamente. E eu acho que é por aí. Vamos seguindo e descobrindo, né, novas formas, que eu acho que sempre a gente vai estar agregando mesmo com contribuições. Então, esse momento aqui para mim, por exemplo, é um aprendizado enorme, né? Fora que é uma conexão com a dança de novo, de alguma forma, com uma pessoa que está super comprometida, porque você, mesmo sendo instrutora de Pilates há anos, foi para o Rio, trabalhou lá no primeiro estúdio de Pilates do Rio de Janeiro, uma excelente professora, você também. Mas você sempre a dança esteve presente na sua vida, né? E você sempre contribuindo de forma, assim, fantástica com a dança, com os processos, né? De se descobrir, de se auto-perceber. Uma profissional muito sensível, eu lembro disso, você. Uma sensibilidade bem grande, assim. E acredito que está maior ainda, porque
hoje está no lugar, primeiro morando num lugar lindo, com essa natureza maravilhosa que você está aí. Seu estúdio de frente para aquela mata. Eu falei, ai meu Deus, eu quero isso para mim. Eu vou te visitar, viu? Venha, venha sim! Amei! E segundo, com toda essa bagagem que você tem aí, né? Fora mãe, né? Ser mãe realmente é uma coisa que traz um aprendizado fantástico. Eu não sou mãe ainda, quem sabe um dia, ainda acho que posso ser. Mas sou mãe de meus tios, de meus sobrinhos. Então, olha que... é como eu falei para você, ó, teve uma época aí que eu fiquei com vontade de desenvolver algo com criança, com bebê mesmo, porque minha sobrinha tem sido de um aprendizado para mim. Essa questão da cabeça mesmo foi uma coisa que me chamou a atenção. Que linda essa imagem que você trouxe. Não a imagem, mas a experiência, né, dessa percepção, né? Linda. E ela, não, o que é mais linda é que ela, assim, ela não tem regras. Só que um serzinho tão pequenininho tem uma inteligência, menina, corporal, que eu fico impressionada com o próprio equilíbrio dela. Então eu fico assim, gente, por que a gente perde isso quando a gente vai ficando adulto? Né? Porque a normatização, Gel, a normatização. E eu acho que aí a dança, ela vem num lugar de quebra, e por isso essa resistência, né? Por isso essa resistência. Então, eu acho que o nosso exercício é isso, mais música, mais dança, junto com esse trabalho do Pilates, sim, que é a consciência corporal, né? A gente não pode, né, negar essa potência desse conhecimento que é a cinesiologia, é a anatomia, junto, em conjunto com esse trabalho criativo, né? Isso, então, com certeza. É. E aí vou seguindo nesse processo aí. Então eu tenho... esse momento para mim foi fantástico, porque eu pude desenvolver uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Porque ao longo dos anos eu fui me desligando dos estúdios, né? E fui viajando a cursos. Então, por exemplo, aqui em Salvador eu não tenho estúdio. Eu trabalhava aqui quando precisava, ou nos estúdios da Alice... ou da Taíra, né? Ou, sei lá, quem pudesse me emprestar o estúdio. E eu tinha alunos, assim, que marcavam comigo, que vinham de fora. E agora, minha filha, tem um estúdio virtual, porque eu tô com muitos alunos. Maravilha! Então, eu tô dando aulas online. Agora mesmo tá virando mês e eu vou começar um novo pacote de aulas. E eu tenho, assim, tido contato com pessoas e profissionais maravilhosos, aprendido muito também com profissionais fantásticos, dentro do Pilates e fora. Voltei a me conectar, sabe com o quê? Com que eu amo, sempre amei, com a técnica de Graham. Tenho feito aulas virtuais. Eu descobri uma professora, foi Vanessa, inclusive, que me mandou uma mensagem de Porto Alegre, e uma menina que desenvolveu uma didática que qualquer pessoa, gente, dança... faz a técnica de Graham. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta. E ela chegou para mim e fez assim, Georgia, meu intuito é mostrar para as pessoas que você pode fazer a técnica de Graham, sim, mesmo sem ter experiência nenhuma na dança. Eu só consigo entrar na aula ao vivo uma vez por semana. São 3 vezes por semana. Sim. Cada vez que eu entro, eu tomo um susto. Eu falo assim, vem cá, elas não são bailarinas, não, Georgia, não são bailarinas. Começaram o processo comigo. Ela desenvolveu um processo pedagógico fantástico. Ela fez umas aulas online também, gravadas, com princípios. Ela dissocia as coisas, sabe? Com aquele conhecimento que a gente tem, né? De pegar o movimento e repartir ele. E traz umas explicações teóricas, assim. E ela tá formando, e eu falei assim, você está atingindo o seu objetivo, continue assim, parabéns, porque eu acho que mais pessoas podiam ter contato com métodos e com técnicas de dança para trabalhar o corpo também. É super prazeroso. A gente não pode fechar nossa mente para algo só. Acho que a gente tem que estar com a mente aberta para experimentar muita coisa. Que lindo, Gel! Olha, então você está dando aula, né? Isso, online? Online. Informações pelo direct, né? A pessoa entra em contato comigo, aí eu mando por e-mail as informações. Então, quem desejar praticar comigo, eu normalmente trabalho com profissionais, né? Eu não estou dando aula para clientes, assim, porque você já sabe que eu me desenvolvi nessa área mesmo. Eu gosto de conduzir pessoas que querem aprender a ensinar Pilates também, ensinar movimento. Então, meu campo de atuação foco, é mais né? nessa área. E os olha que maravilha. Então, aí os profissionais aí
Entre em contato com o Gel. E é isso, agradeço imensamente o papo, foi maravilhoso. E tô Eu que louca pra ver agradeço. você dançando. Depois dessa informação toda, já tô aqui um turbilhão para poder dançar. Gente, vamos assistir a Verija dançando, que ela vai dançar agora, viu? E eu Gente. de vocês e desejando muita saúde para todo mundo e muito movimento. Movimento é vida, tá? Vamos viver. Gel, muito obrigada. Já estou me preparando. Eu que agradeço, então. Um forte abraço. Beijo. Tchau. Gel, beijo, tchau. Ai, que lindo. Tchau, gente. Bom dia. Que lindo encontro com a Gel. Deixa eu só aqui organizar, me preparar aqui para poder dançar. Desculpa. Deixa eu só respirar fundo. Quero agradecer a presença de todos, a Gel, essa linda conversa, essas lembranças, né? Essa apresentação aí de uma metodologia, de como se ensina os profissionais de Pilates. Estou muito feliz com esse encontro. Me trouxe assim lembranças muito lindas e só tenho que agradecer. Então, a gente segue aí, semana que vem, com o procedimento 18/31 da série Pilates e Dança. Fiquem em casa, fiquem bem.